Os humanos já poderiam ter vencido os deuses até o final da 8ª rodada do Ragnarok. Atualmente nós estamos no início da 9ª rodada, e até agora os deuses têm 4 vitórias e os humanos também têm 4 vitórias. E no vídeo de hoje eu vou analisar exatamente o que os humanos precisariam fazer para encerrar o Ragnarok o mais rápido possível e ganharem mais 1000 anos de vida. Então a gente vai precisar estabelecer alguns critérios aqui para ficar mais fácil de fazer a nossa avaliação. O primeiro critério é que a gente vai seguir exatamente a ordem que os deuses usaram no Ragnarok, desde a primeira luta até a 8ª luta. O segundo critério é que os mesmos eventos também vão acontecer, como por exemplo, a traição de Buda e a própria substituição de Buda com Hades em seu lugar. Dito isso, eu consegui achar uma forma de fazerem os humanos lutarem com os deuses de uma forma que eles poderiam ter vencido quase todas as batalhas. E para isso ser possível, eu realoquei todos os humanos baseado nos deuses que lutaram da primeira até a 8ª rodada, onde todos eles teriam chances claras de vencerem o deus que enfrentassem. E começando o Ragnarok, na primeira rodada nós tivemos originalmente Lubu contra Thor. E vale ressaltar aqui que o deus do trovão é um dos mais fortes da obra, então é bem difícil de vencer ele. E mesmo o próprio Lubu não conseguiu derrotar o deus do trovão, mas para felicidade da humanidade, existe um humano que é capaz de derrotar o Thor. E esse humano é justamente Nikola Tesla. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que o Thor possui uma das melhores armas divinas, que é justamente o Mjolnir, que é considerado uma arma viva. E por ter uma arma tão poderosa e difícil de se esquivar, tendo um ataque que cobre quase toda a arena, o Thor possui uma fraqueza psicológica muito grande. Ele tem o costume de não esperar nada do seu oponente, o menosprezando, e então ele parte com um ataque poderoso já para finalizar tudo em um único golpe. E como nós conseguimos ver, o Lubu conseguiu utilizar a sua alabarda para sobreviver a esse primeiro ataque do Thor, então o Tesla também conseguiria sobreviver sem problemas. E a partir disso, o Tesla só precisaria se esquivar do Thor, similar ao que ele fez com Beelzebub, e enquanto isso ele continuaria espalhando as suas superpartículas Tesla a fim de instalar a Zona Gemátria, prisão dos deuses. O Thor então partiria para 2 dos seus golpes mais fortes. Um deles seria o martelo do Thor e o outro o Geirrod, mas caso o Tesla não conseguisse sobreviver a esse ataque, ele poderia sacrificar uma de suas bobinas de Tesla para amenizar o ataque de Thor. E vale a gente lembrar que o Tesla conseguiu amenizar o deus vazio de Beelzebub, então com certeza ele conseguiria amenizar os ataques de Thor. E vale a gente lembrar que o Thor não tem uma defesa tão boa quanto o Beelzebub tinha, então se o Tesla pressionasse com a distância zero velocidade máxima, o Tesla Step e até mesmo seu PPP de Tesla, o Tesla conseguiria infligir um bom dano no Thor. E agora só restaria ao deus do trovão esperar que o seu Mjolnir se despertasse, e então o Thor partiria com o seu ataque mais forte, que é o Geirrod, martelo de Thor, mas caberia ao Tesla apenas esperar, e quando o ataque chegasse, ele utilizaria o seu Tesla Warp, e depois do impacto do ataque de Thor, o Tesla apareceria atrás do Thor e finalizaria o Thor, já que ele estaria com a guarda baixa. E apesar do Tesla conseguir vencer o Thor, a luta ainda seria difícil, porque o Tesla precisaria sobreviver até que ele pudesse instalar a Zona Gemátria, a prisão dos deuses. Mas uma vez que a Zona Gemátria fosse instalada, a vantagem seria totalmente do Tesla. E como o Thor não possui uma defesa muito boa, ele ficaria vulnerável aos ataques de Tesla. Então eu classifico essa luta como muito difícil, mas eu acho que o Tesla ganha do Thor. E na segunda rodada do Ragnarok, tivemos Zeus versus Adão, mas sinceramente, não existe nenhum humano ou até mesmo nenhum deus que, se lutasse pelo lado dos humanos, venceria os Zeus. Essa aqui é uma vitória garantida dos deuses no Ragnarok e não tem como evitar. Mesmo se nós pegássemos todos os representantes mais fortes da humanidade, nenhum deles conseguiria derrotar os Zeus. E isso se dá pelo fato de que o deus nem precisa utilizar a sua forma suprema para vencer a maioria dos humanos. Basta que ele use o soco que ultrapassa o tempo. E praticamente nenhum representante da humanidade no Ragnarok conseguiria desviar desse ataque. E caso desviasse por um milagre, o Zeus ainda teria sua forma suprema Adamanto. E o representante da humanidade ainda teria que resistir no mínimo entre 5 e 12 minutos para poder derrotar os Zeus. E aqui é só a gente pegar como exemplo o próprio Adão. Ele literalmente estava atacando os Zeus com os próprios ataques dos Zeus e mesmo assim o Zeus não morreu. Ele caiu no chão, mas o Adão morreu antes dele. E dos representantes mais fortes da humanidade, nem a defesa do Qin Shi Huang e nem a visão do futuro do Buda adiantariam contra os Zeus, já que ele poderia parar o tempo a qualquer momento e nem o Qin nem o Buda conseguiriam fazer nada contra isso. E mesmo se o Nostradamus for o representante mais forte da humanidade, eu ainda não vejo um cenário em que ele vença dos Zeus, porque sinceramente, o Adão atacou os Zeus com os próprios ataques dele e o Zeus resistiu a ele mesmo. Então se o Nostradamus fosse mais forte que os Zeus, isso não faria sentido nenhum. E vale lembrar aqui que eu descartei o Tesla de ir contra os Zeus, porque obviamente eu já coloquei o Tesla para lutar contra o Thor, mas o Tesla também não venceria dos Zeus. E nem mesmo se o Tesla pegasse ele com o Tesla Warp de surpresa, porque o Adão quebrou o pescoço dos Zeus e o Zeus simplesmente levantou e colocou o pescoço no lugar. Então aqui não tem jeito, aqui é vitória garantida
para os deuses. E por conta disso, eu vou colocar justamente o Raiden Tamemon para lutar contra os Zeus e acabar perdendo para os Zeus. Seguindo com o Ragnarok, na terceira rodada nós tivemos Poseidon versus Kojiro Sasaki. E aqui basicamente é um poupa-tempo, já que o próprio Kojiro Sasaki venceu Poseidon na terceira rodada do Ragnarok, mas eu queria deixar algumas observações aqui. Vale a gente lembrar que o Poseidon, apesar de não ter mostrado muitos feitos no Ragnarok, ele é um deus muito poderoso, possivelmente sendo um dos mais fortes do Ragnarok, e ele simplesmente menosprezou o Kojiro Sasaki por ele ser um humano. E a habilidade do Kojiro Sasaki é justamente a previsão analítica, então quanto mais tempo uma batalha durar, provavelmente o Kojiro Sasaki vai se adaptar a todos os ataques físicos dos deuses. E se o Poseidon tivesse ido com tudo no início, provavelmente o Sasaki não aguentaria, mas como ele não foi arrogante, ele acabou perdendo. E aqui é mais uma vitória da humanidade, extremamente difícil. Seguindo com a quarta rodada do Ragnarok, nós tivemos Hércules versus Jack Stripador. E as considerações que nós podemos fazer sobre essa batalha é que o Jack claramente aproveitou toda a sua vantagem de terreno, utilizando Londres como sua arma mortal. E o mais impressionante é que o Jack não revelou a sua habilidade para o Hércules em nenhum momento, fazendo com que o Hércules perdesse até mesmo um braço. E só após isso ele revelou que sua Volund na verdade eram as suas luvas. Mas ainda vale a gente lembrar que mesmo o Hércules sem braço e tendo ativado o Cérber, o cão do inferno, para consumir o seu corpo, o Jack ainda poderia ter perdido essa luta. Na verdade ia terminar no empate, porque o Jack finalizou o Hércules, mas o Hércules ainda teve o tempo de dar um abraço no Jack. Então se ele quisesse partir o corpo do Jack ao meio, ele provavelmente conseguiria. Mas como ele não fez isso, aqui é mais uma vitória para a humanidade, extremamente difícil. Na quinta rodada do Ragnarok, nós tivemos Shiva versus Raiden Tamemon. Mas aqui, para poder vencer o Shiva, eu vou colocar justamente quem lutou contra os Zeus, o Adão. E aqui vale a gente ressaltar que como o Shiva é um lutador físico assim como os Zeus, nenhum dos ataques do Shiva funcionaria no Adão, ao menos se o Adão não tiver o superaquecimento dos seus olhos. Então toda vez que o Shiva atacar o Adão vai devolver na mesma intensidade do ataque do Shiva. E a gente tem que lembrar aqui que o Shiva aguentou os ataques do Raiden Tamemon, que tinha os músculos mais fortes da história da humanidade, então provavelmente ele conseguiria aguentar os seus próprios ataques também. Então não restaria mais nada para o Shiva se não ativar sua forma Tandava Karma. Mas fazendo isso, ele também não conseguiria acertar o Adão, já que o Adão conseguiu desviar da forma Adamanto dos Zeus, utilizando vários socos que ultrapassam o tempo e a direita do verdadeiro Deus. E esse é o ataque mais poderoso de Zeus, e o Adão conseguiu desviar por muitas vezes, mesmo estando quase em superaquecimento. E então o único cenário que restaria era a vitória do Adão, mas a gente tem que lembrar que o Adão só venceria o Shiva se o Adão não entrasse em superaquecimento, pois quando o Shiva entrasse no modo Tandava Karma, o corpo do Shiva também iria se esgotar. Então seria uma batalha de resistência, mas eu acho que o Adão venceria, afinal ele ainda ficou de pé quando Zeus caiu no chão, e sem contar que os golpes dos Zeus eram mais poderosos e mais rápidos. E mesmo se em um cenário que o Adão entrasse em superaquecimento e o Shiva começasse a acertar o seu corpo, queimando a sua pele assim como ele fez com Raiden Tamemon, a gente ainda tem que lembrar que o Adão, mesmo depois de entrar em superaquecimento contra os Zeus, aguentou vários golpes dos Zeus, sendo que os golpes dos Zeus eram descritos como morte certa. Então provavelmente o Adão também conseguiria resistir aos golpes do Shiva, e essa seria uma vitória muito difícil da humanidade, mas que acabaria acontecendo porque o Shiva ia acabar tendo seu corpo esgotado. E na sexta rodada do Ragnarok, nós tivemos Buda representando a humanidade contra Zero Fuku representando os deuses. E aqui na verdade não tem muito o que comentar. Afinal, o Zero Fuku tinha uma arma muito boa, que era o Cutelo da Miséria. A arma só se expandia e ganhava mais poder conforme o Zero não acertava o Buda. Ou seja, se o Zero fosse contra qualquer outro humano, ele só ia ficar mais poderoso se ele não acertasse o humano, até que chegaria um ponto em que ele ficaria mais poderoso do que o humano e conseguiria acertar o humano. Mas pro azar do Zero, ele acabou enfrentando o Buda, e o Buda era um counter natural das suas habilidades. Então até o momento em que o Zero se rende e o Radium aparece. E aqui vale a gente ressaltar que o Buda não conseguia desviar dos ataques do Radium porque ele não conseguia ver luz na alma do Radium. Então o Buda acabou ficando bastante ferido, mas graças ao Zero, ele consegue fazer uma Volund com a alma do Zero, e a partir disso, ele consegue obter a grande espada do Nirvana Zero. E então ele acaba derrotando o Radium, mesmo o Radium em seus últimos momentos, indo atacar o Buda, mas ele se desfaz antes disso acontecer. Então aqui é mais uma vitória para a humanidade, muito difícil. E na sétima rodada do Ragnarok, nós tivemos o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang,
versus o Imperador do Submundo, Hades. E aqui foi um confronto bem equilibrado, com o Kim tendo vantagem no início da batalha, mas o Hades logo conseguindo igualar quando ele consegue causar danos ao Kim pela primeira vez na batalha. No entanto, o Kim consegue se sobressair novamente utilizando as formas do seu Shi-Yu, que é a sua forma de batalha. E o Hades, não vendo muitas saídas para isso, ele se fere no seu próprio peito para poder pegar um pouco de sangue, e então o Hades usa o sangue para fortalecer o seu bidente, e devido ao sangue de Hades ser conhecido como Icor de Plutão, ele consegue transformar a sua arma em Icor Desmos, deixando ela muito mais poderosa, e através dessa forma, o Hades consegue atravessar as defesas do Kim e o ferir gravemente, mas ambos partem para um ataque final e decisivo. Hades utiliza o seu Icor Ius, mas Qin Shi Huang utiliza o seu Shi-Yu forma de armadura de espada. Então ele choca a ponta de sua espada contra a arma de Hades e aplica a mão celestial da defesa através da lâmina. Então Qin Shi Huang armazenou o poder do ataque de Hades e redirecionou de volta para ele, destruindo a arma de Hades, e então acertando o Hades no peito. E logo depois ele acaba finalizando o Hades, trazendo mais uma vitória para a humanidade, extremamente difícil. E pela 8ª rodada, o deus que representou os deuses no Ragnarok foi o Senhor das Moscas Beelzebub, e ele acabou enfrentando o Nikola Tesla e acabou vencendo a sua rodada. Mas eu tenho um humano que vai vencer o Beelzebub no Ragnarok, e esse humano é justamente o Michel Nostradamus. E vale a gente lembrar aqui que a Brunilda disse que o Nostradamus é o Coringa da humanidade, então só pelo fato dela não ter utilizado ele contra o Beelzebub, mostra que ele já é muito mais forte do que o Nikola Tesla, e ela provavelmente está guardando o Nostradamus para lutar contra um deus muito forte ou que tem uma habilidade específica muito difícil de se lidar. E eu digo isso pelo fato da Brunilda não parecer poupar esforços no Ragnarok. Ela pretende vencer o Ragnarok o mais rápido que ela puder, tanto que na 9ª rodada ela colocou o Leônidas, dizendo que ele seria uma vitória certa para a humanidade, e que no final, se eles não conseguissem 7 vitórias, nada teria adiantado no Ragnarok. E como nós podemos ver, mesmo tendo perdido a sua batalha, o Tesla deu muito trabalho para o Beelzebub, tendo feito o deus utilizar o seu golpe mais forte e até mesmo um tabu para os deuses, que era o pecado original do submundo, o deus vazio do caos. E como nós observamos mais tarde, o Nostradamus estava tanto na luta do Kim contra o Hades, quanto do Beelzebub contra o Tesla, observando tudo da arquibancada, e ele sinceramente não se pareceu muito impressionado com os ataques, principalmente observando o ataque mais forte de Beelzebub. Ele não temeu aquilo como vários deuses temeram, ele apenas ficou impressionado com o ataque. E isso nos dá a entender que o Nostradamus não ficaria nem um pouco preocupado em receber esse ataque, afinal ele deve ter alguma contramedida contra isso. E só pelo fato da própria Brunilda dizer que o Nostradamus era muito forte e poderia escapar do Helheim a qualquer momento, eu acredito que ele venceria o Beelzebub. Seria muito difícil, mas de acordo com o hype que o Nostradamus está tendo, e com a promessa de todas as habilidades que ele vai enfrentar um deus muito forte, eu acredito que o Beelzebub não seria um problema para ele. E assim a humanidade venceria os deuses por 7-1 e ganharia mais 1000 anos de vida. E essas foram as análises que eu fiz baseadas na minha opinião, e eu levei em consideração os fatos que já aconteceram no mangá de Shumatsu no Valkyrie, e alguns fatos que podem acontecer ainda, como os poderes do Nostradamus. Lembrando que essa lista pode mudar, e se você quiser, deixe sua opinião aí embaixo pra gente saber o que você acha. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.